Câmara Legislativa aprova um projeto de lei, tá? Por exemplo, aumentando a remuneração dos servidores do Distrito Federal. Ô, maravilha, os servidores do Distrito Federal vão receber mais, tá? Envia para o governador sanciona. Vindo a lei e percebendo que essa lei foi aprovada sem observar o rito do processo legislativo, aquela lei é inconstitucional. Só que para uma lei ser inconstitucional, ela tem que ser declarada. Ela não traz a presunção da inconstitucionalidade. Pelo contrário, a lei, quando é publicada, ela traz a presunção de constitucionalidade. Por mais absurda que se possa ser aquela lei, enquanto não for declarada inconstitucional, ela tem lá a sua vigência estabelecida. Ah, beleza. Então, se a Câmara Legislativa do DF aprova um projeto de lei, envia para o governador do DF, aprova, sanciona, promulga, publica, entrou em vigência uma lei. Essa lei, ela traz uma presunção com a lei orgânica, ou seja, que foi aprovada conforme o poder de iniciativa, foi aprovada conforme o quórum que estabelece a lei orgânica, foi promulgada dentro do prazo, ou seja, está em perfeitas condições. Além disso, sob aspecto material, ou seja, não está contrariando nenhum dispositivo da lei orgânica, é uma lei tranquila. Agora, se pelo contrário estiver ferindo tanto o rito processual legislativo ou a parte material da lei orgânica, tá? O que vai acontecer? Essa lei tem que ser declarada inconstitucional. Só que aí é o pulo do gato, que eu vou chamar a sua atenção. O TJDFT, ele é o órgão que vai declarar a inconstitucionalidade. Não pode um juiz declarar a inconstitucionalidade, mas sim um órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça, tá? Processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade. É competência do TJDFT, com base em face da lei orgânica do DF, tá? Só que o TJDFT é o Poder Judiciário, como regra o Poder Judiciário ele é inerte. Ele precisa ser provocado para declarar uma lei inconstitucional. Aí que iremos observar na própria lei, quem tem o poder de iniciar ou provocar ou ainda propor uma ação direta de inconstitucionalidade junto ou perante o TJDFT. Tá? E aí, nosso parágrafo segundo que a gente vai jogar em tela agora, diretor, por favor, joga lá em tela. A gente vai pular aqui rapidamente para esse parágrafo segundo aqui, ó, que fala o seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade. A lei orgânica judiciária estabelece, podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Repare que é basicamente uma repetição que tem na lei orgânica. Fala o seguinte: o governador do Distrito Federal, a mesa da Câmara Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MPDFT, representando aqui o Ministério Público, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção do Distrito Federal, OAB, as entidades sindicais ou de classe de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzidas guarda relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais. Então, por exemplo, você pode ter aí uma associação do Distrito Federal de defesa ao consumidor. Essa associação, uma classe, poderíamos dizer assim, pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade envolvendo assunto diretamente de leis que envolva aí direito do consumidor como um todo, tá? Isso é só um exemplo de forma geral. Além disso, os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa, tá? Então, veja só, olha o rito aqui para você pegar a manha e não esquecer. Teve um projeto de lei, vamos colocar outro ponto aqui. Teve um projeto de lei, esse projeto de lei tem uma iniciativa chamada iniciativa legislativa, ou seja, quem pode iniciar um projeto de lei no Distrito Federal
Aí tem governador, tem deputado estadual, deputado do Distrito Federal, tá? Os órgãos da Câmara Legislativa e, consequentemente, com essa iniciativa legislativa, envia para a Câmara Legislativa do Distrito Federal o projeto de lei, sendo aprovado, envia para o governador, esse PL será sancionado e aqui nós teremos uma lei. Essa lei tem que trazer uma presunção. Ela traz uma presunção de constitucionalidade. No caso do Distrito Federal, é presunção de legalidade, porque nós estamos falando da Lei Orgânica do Distrito Federal. Agora, se ela tiver cheiro de inconstitucionalidade, temos aqui propor ação direta de inconstitucionalidade. Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Aí vimos lá, governador, tá? Vimos OAB, vimos o Procurador-Geral de Justiça, entidade sindical, tá? Então, são algumas personalidades que podem provocar o TJDFT. Se o TJDFT, com base nessa DI, perceber que a lei é inconstitucional ou ilegal, o que ele vai fazer? Vai declarar a inconstitucionalidade. Vai declarar a inconstitucionalidade, tá? Então, fazendo aqui um casamento do dispositivo, compete ao TJ declarar, tá certo? Ou processar, julgar a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos legitimados previstos lá no parágrafo 2º, tá? Que são esses aqui: governador DF, mesa da Câmara, PGJ, OAB, entidades sindicais e partidos políticos que estão representados na Câmara Legislativa, tá certo? Então, voltando para cá, compete ao TJ processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou algum ato normativo do DF em face de sua lei orgânica do Distrito Federal. Beleza.